A história é o seguinte, é muito séria, é uma investigação que passou pelas barbas da Lava Jato, pelas barbas da própria juíza Hart, que envolve o pai dela, tá? O Jorge Hart Filho. O pai da juíza Hart, ele trabalhou, a carreira dele toda foi dentro da Petrobras, dentro de uma unidade da Petrobras, chamada Petrobras Six, que é uma unidade que fica no Paraná, em São Mateus do Sul, próximo de Curitiba, que foi onde a juíza se criou, inclusive. No clube de funcionários dessa empresa, eu vi aí alguns perfis laudatórios que foram feitos sobre a juíza Hart, foi onde ela aprendeu a nadar, por exemplo, né, praticava natação, hoje ela faz aí natação de longa distância, tudo isso ela se criou dentro do clube de funcionários da Petrobras Six. Muito bem, o senhor Jorge Hart Filho, pai da Gabriela, quando ele saiu, Edu, da Petrobras, ele fez aquela clássica manobra da porta giratória. Ele saiu do poder público, né, onde adquiriu muita experiência e conhecimento, e foi trabalhar na iniciativa privada para empresas do setor de petróleo, eventualmente até, como a gente vai ver na reportagem, o que ele tinha que fazer dentro da PetroSix. Então, como aposentado da PetroSix, ele volta para as dependências da PetroSix, dessa vez contratado pela Engevix, e tem acesso às dependências da fábrica com o seu computador pessoal, o que era muito raro na fábrica, porque, de novo, a Petrobras tem uma patente de uma tecnologia que o mundo todo quer. Então, ninguém deixa qualquer pessoa entrar lá com um computador, ninguém deixa qualquer pessoa adquirir documentos lá de dentro. Mas o Jorge Hart Filho, essa é uma apuração interna, uma investigação interna que a Petrobras fez e que até hoje estava inédita, tá? A gente vai mostrar ela pela primeira vez agora. Aí ele entra lá como contratado da Engevix, para quê? A Petrobras queria internacionalizar essa tecnologia, queria vender essa tecnologia para outros lugares. Tinha países interessados, Estados Unidos, Marrocos, Jordânia, China, vários países queriam saber. Petrobras prospecto, e aí a Petrobras decide ir para o mercado internacional com a ajuda de um banco canadense chamado Forbes e Manhattan. Esse banco canadense, um banco muito obscuro, muito esquisito, o dono andou aqui pelo Brasil, teve encontros com o Mourão, teve encontro com militares, é o cara que controla aquela mineradora Belo San, que causou muita poluição na Amazônia, é um cara esquisitaço, assim, esse cara tá na matéria também. Aí, o que acontece? A Petrobras vai ao mercado internacional em parceria com esse banco, tá? O Forbes e Manhattan. E vão falar com o governo do Marrocos, vão falar com o governo dos Estados Unidos, lá em Utah, para tentar exportar o PetroSix, a tecnologia, né? E vão falar com o governo da Jordânia. E aí, Edu, o que descobrem no meio do caminho? Que a Forbes e Manhattan está dando uma pernada na Petrobras. Os caras começam, em paralelo às negociações com a Petrobras na Jordânia, eles colocam uma outra empresa deles para fazer negociações para explorar xisto no mesmo país, e fazem uma apresentação para outras empresas, inclusive uma empresa chinesa, os documentos estão na matéria, usando os dados e informações da Petrobras referentes ao processo PetroSix. Ou seja, a Petrobras fez uma investigação interna e chegou à conclusão que, muito possivelmente, esses funcionários todos que tiveram acesso aos documentos confidenciais, secretos da Petrobras, extraíram esses documentos lá de dentro e criaram uma outra tecnologia para ser patenteada fora do Brasil, que era, nas palavras da própria Petrobras, um PetroSix melhorado. Nas apresentações, Edu, que o possível sócio da Petrobras vender exploração de xisto no mesmo país, e pior, eu tenho slides aqui mostrando para vocês que eles estão usando as informações do PetroSix. Isso aqui tem 6 patentes da Petrobras que impedem que qualquer pessoa use isso no mundo. Você não pode usar. São 6 patentes. Não é uma só, tá? São 6. 2 coisas importantes. Nós temos que notificar extrajudicialmente essas empresas para que elas parem de usar a nossa tecnologia, as nossas informações confidenciais protegidas por contrato que o senhor Jorge Hart Filho e outros empregados da Engevix e ex-empregados da Petrobras tiveram acesso aqui dentro com seus computadores e com acesso a documentos confidenciais. Isso está na matéria, documentado também, tá, gente? Não é que eu estou achando isso, a matéria está com todos os documentos ali. E a Petrobras, Edu, agora você vai cair de costa, ela faz uma segunda recomendação. A própria Petrobras recomenda: não negocia mais com o Forbes e Manhattan, nem com suas empresas subsidiadas, né? Essa é a recomendação da Petrobras, internamente falando para a própria companhia. Olha, gente, a Petrobras, recomendamos que ela não negocie mais com esse Forbes e Manhattan, né? Porque a matéria fala, gente,
não vamos mais negociar com essa gente, e nem com suas subsidiárias, ou seja, vamos colocar essa gente numa lista aqui e vamos bloquear essa empresa. O que é que fez o governo Bolsonaro em novembro do ano passado, 2000? A Forbes e Manhattan, que tinha uma recomendação expressa dentro da Petrobras de evitar negócios com esse banco e suas coligadas, foi a empresa que comprou a Petrobras Six em novembro do ano passado, durante a privatização do governo Bolsonaro, meu caro. Não é que a Petrobras Six está fazendo negócios com a Forbes e Manhattan, não, gente. A Petrobras Six, a planta de São Mateus do Sul, do Paraná, ela foi vendida para o Forbes e Manhattan. O mesmo banco que tentou roubar a tecnologia da Petrobras e vender lá fora patenteada como se fosse sua. Então, isso, o caso da Petrobras... Veja bem, o Demarco teve a vida revirada, foi preso. O Zelada teve a vida revirada, foi preso. A Engevix teve a vida revirada, os diretores da Engevix, o presidente da Engevix. Nesse meio tempo todo, o caso da PetroSix não foi investigado por ninguém da Lava Jato. Ele passou por baixo dos panos, por baixo do radar dos tão atentos procuradores, né, Deltan Dallagnol, todos eles, né, Januário Paludo, a juíza Hart. E um detalhe importante, Edu, para a gente não dizer assim, mas ela era substituta e ela não participava disso. Não, o Zé Dirceu foi condenado à prisão, tá? Ele foi mandado para a prisão depois de perder um recurso no TRF4 por propinas que ele teria recebido da Engevix, a empresa para a qual o pai dela trabalhou e foi lá dentro da Petrobras acessar a documentação confidencial. Ele foi mandado para a cadeia pela Gabriela Hart. Então não é assim um processo estranho a juíza, entendeu? Ela participou desse processo da Lava Jato e da Engevix, inclusive, mandando para a cadeia o Zé Dirceu. Mas nesse meio tempo todo esse imbróglio da PetroSix, essa extração de documentos, essa tentativa de registrar patente, de uma patente que a Petrobras já tinha, a tentativa de passar a perna na Petrobras no exterior, em países que a Petrobras já estava negociando, e agora, para fechar o ano, o governo brasileiro vende a planta da Petrobras junto com a tecnologia PetroSix, que é única no mundo, para quem? Para o Forbes em Manhattan, que foi o banco que tentou passar a perna na Petrobras. Levar isso embora e fechar a fábrica em São Mateus do Sul e deixar a cidade lá míngua, porque é uma cidade que vive de royalties da Petrobras Six hoje, entende? Então, dá tempo o presidente João Paulo Prats de olhar para esse negócio com seriedade e, se for o caso, tentar reverter essa venda, porque essa venda é absurda. Mas sabe quem conhecia? Jair Messias Bolsonaro e os militares do governo Bolsonaro. A gente catou aqui, enquanto você estava falando, eu fiquei curioso para saber quem era o dono desse banco. O Edu falou, fui lá pesquisar. O dono desse banco é um indiano chamado, vou pegar o nome dele, Stan Bharti. Ele é dono de uma empresa de mineração no Canadá e também desse banco. Esse banco, o Forbes Manhattan, é um banco canadense. E uma apuração da agência pública do ano passado, de fevereiro do ano passado, mostra que esse banco, Forbes Manhattan, enfrentava muitas dificuldades aqui com seus negócios na Amazônia. Eles têm interesse especialmente na exploração de potássio. Adivinha quem facilitou a vida deles, Leandro? Ganha um doce se disser o nome. Isso mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Aos poucos, esse grupo econômico se aproximou de membros das Forças Armadas, em especial do ex-vice-presidente, agora senador Hamilton Mourão, com quem tratou diretamente de reuniões exclusivas em Brasília, segundo os documentos da agência pública dessa matéria, lembrando do ano passado. Nesses encontros, um general da Brigada do Exército atuou pelos interesses da Forbes Manhattan e suas mineradoras junto à cúpula do governo. Então tá aí, Leandro. Quem não conhecia a Forbes Manhattan era eu, você, a Vivian, o Edu, o público do ICL. O Jair Bolsonaro e os militares do governo Bolsonaro já conheciam a Forbes Manhattan e aparentemente atuavam em favor como lobistas da mineradora junto ao governo, do banco e mineradora junto ao governo. Tá aí. Para quem não conhecia quem era o sujeito, tá aí.